É nosso convidado, Gonçalo Saraiva Matias, professor de Direito da Universidade Católica. Muito boa noite, professor. Muito obrigada por estar connosco mais uma vez. Vamos começar por falar do Tribunal Penal Internacional, que decidiu investigar eventuais crimes de guerra russos na Ucrânia. Que possibilidades é que existem de Vladimir Putin ser julgado em Haia, tendo em conta que a Rússia nunca ratificou o Estatuto de Roma, que é o tratado fundador do Tribunal Penal Internacional? De facto, nem a Rússia nem a Ucrânia ratificaram o Estatuto, mas é verdade que a Ucrânia fez uma declaração, aliás, duas declarações em 2015, aderindo à jurisdição do Tribunal, portanto, aceitando a jurisdição do Tribunal. E fê-lo relativamente aos factos que ocorreram na Ucrânia desde 20 de fevereiro de 2014, sem tempo, sem limite, o que significa que inclui os factos que estão agora a acontecer, que estão agora a ocorrer. Esta investigação já tinha sido lançada pela anterior procuradora, que tinha feito conclusões dizendo que havia matéria na Crimeia, em Donbass, mas sobretudo na Crimeia, para a matéria penal, para a jurisdição do Tribunal, e agora o procurador veio dizer, primeiro na sexta-feira e agora hoje, que entende que há matéria criminal e que vai mesmo abrir um processo. Portanto, aqui a hipótese resulta, isto está previsto no Estatuto de Roma, o Estatuto de Roma prevê a possibilidade de um Estado receber a jurisdição do Tribunal sem ter ratificado o Estatuto de Roma. E agora o que vai acontecer, e o procurador dizia isso mesmo, que ele próprio pode abrir um processo, e decidiu abrir um processo, mas que seria mais fácil se um outro Estado, se um Estado-membro fizesse uma denúncia, coisa que já aconteceu, a Lituânia já fez essa denúncia, portanto, esse apelo do procurador foi satisfeito e o processo vai ser ainda mais rápido, vai agora decorrer no âmbito do gabinete do procurador e de um gabinete de instrução do processo junto do Tribunal, e, portanto, vai decorrer contra Putin e outros altos responsáveis políticos e militares por tudo aquilo que aconteceu e que ainda irá acontecer durante este conflito. Mas pode haver algum tipo de consequências práticas, ou seja, independentemente se chegarem a uma sentença, Vladimir Putin pode ser, de certa forma, chamado a ser responsabilizado pelos crimes de guerra ou não? Ou tal coisa nunca vai acontecer? Pode com certeza. Eu, aliás, recordo que Slobodan Milosevic, que foi presidente da Sérvia, foi estava preso em Haia quando morreu, em circunstâncias ainda por esclarecer, e, portanto, nós já vimos altos líderes políticos enfrentarem a Justiça Penal Internacional. É perfeitamente possível e mais, devo dizer que o Estatuto de Roma prevê que as imunidades sejam retiradas. Portanto, mesmo sendo um chefe de Estado e pelo facto de ser chefe de Estado, isso não lhe dá imunidade contra a jurisdição do Tribunal. Portanto, o que poderia acontecer, o que eu quero dizer é que isto demora tempo. Não é algo que vai acontecer amanhã. Não é algo que é compatível com o tempo da guerra. Mas Vladimir Putin, perante um processo deste tipo, ficará numa situação muito complexa, porque se for emitido um mandado internacional, ele poderá estar numa situação de não se poder movimentar nos Estados-membros do Tribunal. Só para termos noção, professor, que provas é que podem ser consideradas válidas para o Tribunal Penal Internacional chegar à conclusão de que efetivamente houve crimes de guerra? Os ataques, por exemplo, que vimos a civis, a orfanatos, a jardins de infância? Sim, exatamente, tudo isso. Aliás, o procurador no comunicado diz isso mesmo, que está neste momento a recolher provas e dá, aliás, o contacto do seu gabinete para que essas provas lhe sejam enviadas por quem esteja no terreno, sejam jornalistas ou outras pessoas que estão no terreno. Quanto aos crimes, neste caso está afastado o chamado crime de agressão. Esse crime de agressão já está cometido, não há dúvida nenhuma sobre isso, porque o crime de agressão é a utilização da força sem mandato das Nações Unidas. Esse já está cometido, mas esse crime está fora da jurisdição do Tribunal neste caso, porque como a Ucrânia não o referiu nessa aceitação, ele está fora. Portanto, agora... Mas deveria tê-lo feito? Na altura, o crime de agressão não estava ainda sequer legislado em termos internacionais. Portanto, é natural que não tenha acontecido. O crime de agressão só veio a ser aceito mais tarde. É natural que não tenha acontecido. Agora, o que está lá previsto é o que crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade. Portanto, qualquer destes crimes, destes ataques contra populações civis, o que temos visto, a maternidades, a prédios civis, etc., tudo isso pode configurar um crime de guerra, um crime contra a humanidade.
O embaixador ucraniano na ONU apelou também à punição do presidente da Bielorrússia, aliado de Vladimir Putin, acusando também de ataques à Ucrânia e de ter oferecido o país como base para a invasão russa na Ucrânia. Tendo em conta que também a Ucrânia não ratificou este estatuto, e há pouco já falava disso, terá de ser um outro signatário a fazer uma queixa da Bielorrússia, por exemplo? Não, porque aquilo que o próprio procurador diz neste processo, repare que o que está aqui em causa são crimes cometidos em território ucraniano, seja por quem for, independentemente da nacionalidade de quem pratica, porque aqui o que está em causa não é a nacionalidade de quem comete o crime, mas é o local onde esse crime é cometido. E o procurador, quando faz a sua declaração, o seu anúncio, diz que vai perseguir, no fundo, vai procurar recolher provas relativamente não só àqueles que cometeram os crimes em solo ucraniano, como àqueles que os ordenaram, incitaram ou colaboraram. Portanto, aqui, os líderes da Bielorrússia podem vir a ser incluídos nesta investigação por terem participado nestes crimes, uma vez que os ataques, alguns deles, aliás, provieram da Bielorrússia. Há tropas que entram a partir de território da Bielorrússia. Portanto, esta investigação pode abranger também altos funcionários e líderes políticos da Bielorrússia. É uma ideia que tem sido defendida, nomeadamente pelos Estados Unidos, mas também pelo Reino Unido, de que se expulse a Rússia do Conselho de Segurança da ONU. No entanto, professor, este processo, tendo em conta que a Rússia tem poder de veto, tem assento permanente no Conselho de Segurança, é um processo que é impossível de seguir para a frente. Sim, isso nesses termos não pode acontecer. Isso implicaria uma reforma profunda das Nações Unidas, uma reforma profunda do Conselho de Segurança. Isso não vai acontecer assim, isso seria algo utópico que acontecesse assim. Em todo o caso, a Ucrânia tem tido grandes vitórias nas Nações Unidas e tem conseguido coisas extraordinárias. Uma delas é a própria convocação de emergência desta reunião da Assembleia Geral, que não acontecia há muitos anos e que só acontece através de um mecanismo muito especial e de emergência que resulta da discordância dos membros permanentes do Conselho de Segurança em matérias de segurança e paz internacionais. E, portanto, há aqui já só a capacidade de convocar esta reunião de emergência da Assembleia Geral já é uma vitória da diplomacia ucraniana, que aliás tem tido no plano diplomático e da justiça internacional vitórias comparáveis com aquelas que tem tido no campo de batalha, ou talvez até superiores àquelas que tem tido no campo de batalha. Ainda assim, tudo o que sair dessa reunião em nada é vinculativa. A decisão que for tomada não será de todo vinculativa. A resolução, que provavelmente será aprovada amanhã e que será aprovada em termos muito fortes em relação à Rússia, não tem eficácia vinculativa. Ao contrário das resoluções do Conselho de Segurança, esta resolução não tem eficácia vinculativa. Em todo o caso, politicamente tem muito significado a Assembleia Geral das Nações Unidas contra um seu membro permanente do Conselho de Segurança ter uma afirmação deste tipo. Recordo que, aliás, António Guterres, quando faz críticas a Putin, quando apelou a Putin que regressasse as suas tropas à Rússia, é a primeira vez que um secretário-geral das Nações Unidas tem uma declaração deste tipo tão forte contra um membro permanente do Conselho de Segurança. Os P5 gozam nas Nações Unidas de uma quase imunidade. E, portanto, neste momento, este tipo de ações contra a Rússia são muito significativas. Ainda assim, num futuro, temos aqui um problema nas Nações Unidas, porque vamos ter sempre forças de bloqueio muito fortes, quer por parte da Rússia, quer por parte da China. Sim, é verdade, e a China é também um membro permanente, embora seja interessante verificar que a China se tem abstido. Mesmo no Conselho de Segurança, houve abstenção por parte da China e não voto contra, alinhando com a Rússia. E, portanto, a própria China está aqui numa posição de algum distanciamento. Temos também de falar da questão dos refugiados, porque a Europa vai agora receber milhares de refugiados. Em Portugal não haverá sequer limite e a entrada de refugiados, felizmente, vai ser muito facilitada. Sim, é verdade. Bom, esta é uma das consequências deste conflito, é uma consequência terrível. Neste momento, as Nações Unidas estimam mais de 600 mil refugiados já nestes 5 dias de conflito. Veja bem que durante o ano 2015, que foi o grande ano da crise dos refugiados no Mediterrâneo, e que se na altura se disse que a Europa estava a ser invadida e que era uma grande crise de refugiados, entraram na Europa 1 milhão de pessoas.
Neste momento, em 5 dias de conflito, há 600 mil refugiados, mais de metade do número total do ano de 2015. Portanto, isto é, de facto, uma tragédia humanitária de dimensões incalculáveis e vai ser muito difícil a Europa gerir. Boas notícias são de que a Europa decidiu gerir esta crise através de um instrumento de proteção temporária, que é um instrumento que não é novo, mas não tem sido utilizado. Portugal ainda hoje, no Conselho de Ministros, houve o anúncio de utilização desse mecanismo. Ele resultou de uma diretiva europeia e depois da transposição para uma lei portuguesa em 2003. E, como disse, isso passa por facilitar a decisão de acesso. Portanto, ao contrário daquilo que se passa com o regime normal dos refugiados, aqui não há necessidade de comprovação de todos os elementos da fuga, da perseguição, etc. Basta demonstrar que a pessoa tem nacionalidade ucraniana e que está a vir do conflito, e mesmo a prova da nacionalidade também está facilitada, como a Sra. Ministra hoje dizia, pessoas que não estão documentadas podem conseguir fazer prova através de outras formas. Portanto, isto vai facilitar. Em qualquer caso, este mecanismo não é também a solução para todos os problemas, porque este mecanismo dá uma proteção temporária apenas durante um ano. Isto não é igual ao Estatuto do Asilo ou do Refugiado, que tem uma proteção muito mais permanente e muito mais forte. Aqui estamos a falar da admissão das pessoas durante o prazo de um ano e ao fim de um ano tem que ser revisto. Não impede, obviamente, que as pessoas possam, durante este tempo, fazer os seus pedidos de asilo e, portanto, podem começar por esta proteção temporária e depois vir a beneficiar do Estatuto de Refugiado. No caso de Portugal, aqui há alguma dificuldade na gestão dos números e é preciso termos muito cuidado para não repetir os erros de 2015 com uma distribuição assimétrica das pessoas e depois os países receberem mais do que outros e terem dificuldade na sua gestão interna. Aqui Portugal tem uma responsabilidade especial porque Portugal tem uma grande memória em relação aos imigrantes ucranianos. Há várias comunidades, como sabemos, de imigrantes ucranianos em Portugal. Os ucranianos chegaram a ser a comunidade maior de imigrantes em Portugal, chegou a ultrapassar a comunidade brasileira em 2002 e, portanto, há aqui uma responsabilidade especial e também uma probabilidade de uma procura grande por Portugal, ao contrário do que aconteceu na crise de 2015. Porque a nacionalidade das pessoas desconhecia, essas pessoas vinham de origens que desconheciam o nosso país. Aqui os ucranianos conhecem bem Portugal e, portanto, é provável que Portugal venha a ser muito procurado por refugiados ucranianos. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, tenha dito ontem que não há limite ao número de refugiados que Portugal pretende receber, ou era importante estabelecer de facto um limite? Eu percebo essa declaração e é muito generoso que os países se ofereçam assim, mas nós já devíamos ter aprendido a lição. Não digo Portugal, a Europa devia ter aprendido a lição em 2015 e é necessário haver uma gestão conjunta destes fluxos. Mas há países, nomeadamente na União Europeia, que são bastante mais hostis em relação aos refugiados. E justamente por isso, por haver países que são hostis em relação aos refugiados, que é importante ter uma política comum. Porque esses países, houve uma reforma do sistema de asilo na Europa e esses países puseram em causa essa reforma, nomeadamente o sistema de cotas. E, portanto, isso agora vai aparecer. É evidente que aqui há uma abertura maior nesta fase e mesmo os países do chamado Grupo de Visegrado, que foram mais hostis nessa fase, agora, pelo menos no discurso, estão muito abertos a esta recepção. Mas ainda assim, eu penso que é importante, desde o início, evitar cometer os erros que cometemos todos, a Europa, em 2015. Professor, foi um gosto ouvi-lo. Muito obrigada por ter estado connosco nesta emissão especial.